Em meio ao calor sufocante dos desertos da Mesopotâmia, onde o horizonte parecia derreter sob o sol ardente, ergueu-se um homem cujo nome ressoaria pelos séculos: Nabucodonosor II. Um nome que carrega o peso de conquistas, glória e mistério. Mas quem foi esse rei que moldou não apenas a história do Oriente Médio, mas também deixou marcas profundas nas páginas da Bíblia? Imagine a Babilônia, a joia do mundo antigo. Suas muralhas eram tão imponentes que, ao avistá-las, viajantes ficavam sem palavras. Dentro dessas muralhas vivia Nabucodonosor, o homem que transformou uma cidade em um império. Ele não herdou apenas o trono, mas uma ambição imensurável de tornar a Babilônia a maior potência da terra. E ele conseguiu. A cidade de Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, tornou-se um símbolo de opulência e poder. Dizem que as ruas estavam decoradas com ouro, que os jardins exalavam o perfume das especiarias mais raras trazidas por mercadores de terras distantes. Mas nada capturava tanto a imaginação quanto os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Conta-se que Nabucodonosor os mandou construir para sua esposa, Amites, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Estruturas colossais que desafiavam a gravidade, com terraços verdes pendendo como cascatas. Muitos dizem que era como ver o céu tocando a terra. Porém, Nabucodonosor não era apenas um construtor de cidades. Ele era um estrategista militar formidável. Seu exército era uma máquina implacável, e ele usou essa força para expandir seu império. Foi ele quem sitiou Jerusalém, capturando o rei Jeoaquim e deportando milhares de israelitas para a Babilônia. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Ele destruiu o Templo de Salomão, um ato que marcou profundamente o povo de Israel e solidificou seu nome como um dos mais temidos e poderosos da história. Mas seu domínio ia além do poder militar. Ele era um homem que acreditava ser escolhido pelos deuses, alguém destinado a governar o mundo. Sua visão era divina, pelo menos aos seus próprios olhos. Ele via Babilônia como o centro do universo, uma cidade tão gloriosa que nenhum homem ou Deus poderia rivalizar. No entanto, o orgulho desse rei plantaria as sementes de sua própria ruína. Na Babilônia, os muros não apenas protegiam a cidade, mas também contavam histórias. Histórias de conquistas, mas também de advertências. Em um palácio que parecia tocar os céus, Nabucodonosor observava o mundo que havia moldado. E, no entanto, apesar de todo o seu poder, ele desconhecia o que o futuro reservava. Algo que nem seu exército, nem seus deuses, nem suas muralhas douradas poderiam impedir. Assim, o homem que havia transformado a areia do deserto em um império invencível encontraria, em breve, um destino que mudaria sua história para sempre. Em meio ao calor abrasador da Babilônia, onde o som do martelo e do cinzel ecoava incessantemente, ergueu-se o maior império do mundo antigo. No centro de tudo estava Nabucodonosor II, o homem que transformou o pó do deserto em ouro. Ele não era apenas um rei, mas uma lenda viva, um símbolo de poder absoluto. Porém, algo oculto crescia dentro dele, algo mais perigoso que os exércitos de seus inimigos: o orgulho. Imagine a cena. O rei, envolto em trajes reais adornados com pedras preciosas, caminha sobre os terraços de seu palácio. Seus olhos percorrem a imensidão de Babilônia. As muralhas impenetráveis que protegiam a cidade, largas o suficiente para carros de guerra correrem lado a lado. O rio Eufrates cortando o coração do império, refletindo o brilho do sol. E os jardins suspensos, tão extraordinários que pareciam flutuar no ar. Nabucodonosor olha para tudo isso, e suas palavras cortam o silêncio. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Era como se o próprio vento tivesse parado para ouvir. O tom de sua voz não era apenas de satisfação, mas de exaltação.
Para ele, Babilônia não era apenas uma cidade. Era sua obra-prima, um reflexo de sua divindade. Cada pedra colocada, cada torre erguida, cada gota de suor dos trabalhadores era, em sua mente, um tributo à sua glória. Ele não via um reino concedido pelos céus, mas algo conquistado por suas próprias mãos. Mas Babilônia, por mais imponente que fosse, escondia um perigo invisível. A cidade pulsava com vida, mas também carregava o peso das profecias divinas. Havia rumores entre os judeus exilados de que o orgulho desse rei seria sua ruína. Profetas como Daniel haviam interpretado sonhos que deixaram o rei inquieto. Imagens de reinos destruídos, de árvores majestosas cortadas até o tronco. Mas Nabucodonosor escolheu ignorar esses avisos. Ele acreditava que estava acima dos deuses e das visões. Enquanto o rei continuava a se vangloriar, os céus permaneciam em silêncio. Porém, o silêncio não significava esquecimento. Era como se algo invisível estivesse aguardando o momento certo para agir. Os passos de Nabucodonosor ecoavam pelos corredores de mármore, mas dentro dele crescia a semente de sua própria destruição. O orgulho do rei era como uma tempestade prestes a explodir. Sua mente, antes tão estratégica e brilhante, começou a flertar com a ilusão de sua imortalidade. Ele não via os céus como algo acima dele, mas como um palco que ele controlava. E foi nesse momento que ele selou seu destino. A Babilônia permanecia gloriosa, mas um destino sombrio se aproximava. No horizonte, as muralhas douradas da cidade ainda brilhavam. Mas o que aguardava Nabucodonosor não era mais o louvor dos homens, e sim a resposta dos céus. Na noite quente de Babilônia, quando as luzes dos palácios ainda brilhavam contra o céu estrelado, o rei Nabucodonosor se encontrava inquieto em seus aposentos. Apesar de sua riqueza e poder, algo naquela noite parecia perturbador. E então, enquanto o silêncio tomava conta dos corredores de mármore, o rei teve um sonho. Mas não era um sonho comum. Era um vislumbre do futuro, um aviso vindo do próprio Deus. No sonho, ele viu uma árvore colossal. Sua altura alcançava os céus, e seus galhos se espalhavam até os confins da terra. Suas folhas eram verdes e viçosas, e seus frutos abundantes alimentavam a todos. Debaixo dela, os animais descansavam em segurança, e em seus galhos, as aves faziam seus ninhos. Era uma visão majestosa, quase divina. Porém, enquanto Nabucodonosor contemplava a grandiosidade dessa árvore, algo inesperado aconteceu. Uma voz celestial ecoou do alto, forte e inconfundível, decretando: cortem a árvore e cortem seus galhos. Sacudam suas folhas e espalhem seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela e as aves abandonem seus ninhos. Daniel 4:14. O impacto das palavras era devastador. A árvore, símbolo de proteção e provisão, estava destinada à destruição. Mas a ordem não terminava aí. A mesma voz comandou que fosse deixado um toco, amarrado com ferro e bronze, no campo, exposto ao orvalho do céu. E estranhamente, a natureza do sonho mudou. A árvore parecia simbolizar um homem, pois foi dito: que sua mente seja transformada de homem para a de um animal, e que 7 tempos passem sobre ele. Daniel 4:16. O decreto era claro. Aquele homem seria humilhado diante de todos. A cena era de cortar o fôlego. O perfume das folhas recém-cortadas se misturava ao silêncio do campo desolado. O outrora imponente tronco estava agora reduzido a um toco imóvel. Tudo parecia indicar um destino selado. Mas o que significava tudo isso? O rei acordou, seu coração disparado. Ele sabia que aquela visão não era uma mera criação de sua mente. Era algo sobrenatural. A majestade da árvore representava um poder que ele conhecia bem. Seu próprio reino, sua própria glória. Mas por que Deus daria um sonho tão perturbador? Por que uma árvore tão majestosa seria cortada? Nabucodonosor convocou seus magos, adivinhadores e sábios, mas nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. Era como se a mensagem estivesse escondida, aguardando o momento certo para ser revelada. Foi apenas quando Daniel, o profeta de Deus, foi chamado que a verdade veio à tona. Enquanto o rei esperava, ansioso, Daniel ponderava as palavras do sonho, como se enxergasse algo além do que estava descrito. A mensagem não era apenas para o rei,
Era um grito dos céus, um alerta de que até os mais poderosos são pequenos diante do Deus Altíssimo. O ambiente estava carregado de tensão. O ar parecia mais pesado, e o futuro de Nabucodonosor estava à beira de ser desvendado. Nas câmaras douradas do Palácio da Babilônia, o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo conhecido, sentava-se inquieto em seu trono. O brilho das tochas refletia nas paredes ornamentadas com imagens de leões e dragões, mas nada conseguia afastar a sombra que pairava sobre sua mente. O sonho que tivera o perturbava profundamente. Ele sabia que não era um devaneio comum. Era algo divino, algo aterrorizante. Nenhum dos sábios do reino, com suas roupas finas e amuletos místicos, conseguira desvendar o significado daquela visão. Mas havia um homem, um exilado judeu, cuja reputação o precedia. Daniel, o intérprete dos mistérios de Deus. E assim, sob os olhares atentos da corte, Daniel foi trazido à presença do rei. Ao entrar, o contraste era evidente. O jovem profeta, com roupas simples e uma postura serena, enfrentava a figura imponente do monarca com a coragem que só podia vir de sua fé. Nabucodonosor descreveu seu sonho com precisão. Uma árvore gigantesca, com raízes profundas e galhos que alcançavam os céus, cortada e deixada como um toco. Era um enigma coberto de símbolos. Mas à medida que Daniel ouvia, seu semblante se transformava. Por um momento, o silêncio reinou na sala. A tensão era palpável. Daniel hesitou não por medo, mas por compaixão. Ele sabia o que o sonho significava, e o peso da mensagem divina era esmagador. Finalmente, com um suspiro profundo, ele ergueu os olhos e falou: "Meu senhor, se ao menos essa visão fosse contra seus inimigos e não contra ti." Daniel 4:19. O profeta começou a desvendar o significado. A árvore representava o próprio Nabucodonosor, cuja grandiosidade se estendia pelos confins da terra. Sua glória e poder sustentavam nações, mas o decreto dos céus era claro: ele seria derrubado, cortado, humilhado. Assim como a árvore foi deixada como um toco, o rei seria reduzido ao pó, vivendo entre os animais, comendo capim como os bois. As palavras ecoaram pelo salão como trovões. Daniel, no entanto, não recuou. Ele continuou, agora com uma advertência direta: "Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados e pratica a justiça. Livra-te de tuas iniquidades, sendo misericordioso para com os pobres. Talvez então a tua prosperidade continue." Daniel 4:27. A coragem de Daniel era evidente. Ele falava não como um súdito temeroso, mas como um emissário do Deus Altíssimo. Confrontar um homem que poderia ordenar sua morte com um simples gesto era uma prova de sua fé inabalável. Mas ali estava ele, desafiando o orgulho do rei mais poderoso da terra com uma verdade que não podia ser silenciada. Nabucodonosor permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. A atmosfera era densa, como se o próprio tempo tivesse parado. As chamas das tochas tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto o destino do rei pendia no fio da balança. O brilho dourado do sol iluminava os jardins suspensos da Babilônia, uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Lá em cima, no terraço de seu palácio, o rei Nabucodonosor caminhava orgulhosamente. O vento quente do deserto acariciava seu rosto enquanto ele contemplava o esplendor de seu império. Ele ergueu as mãos para os céus e proclamou: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o poder da minha força, para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. A resposta veio imediatamente. Antes mesmo que o eco de suas palavras se dissipasse, uma voz trovejou dos céus: "Ó rei Nabucodonosor, a tua realeza foi tirada de ti." Daniel 4:31. Nesse instante, algo mudou. O mundo ao redor dele parecia distorcido, como se um véu invisível tivesse sido rasgado. Seu coração, antes tomado pelo orgulho, foi subitamente invadido por um terror incontrolável. De repente, o imponente rei não era mais o homem que todos conheciam. A glória e o poder que ele tanto exaltara foram arrancados dele em um piscar de olhos. Ele começou a cambalear.
Seus passos se tornaram desajeitados. Suas mãos, que uma vez empunharam cetros e decretaram leis, agora se agitavam no ar, como garras buscando algo inatingível. O palácio, com suas paredes reluzentes e esculturas de leões, desapareceu de sua mente. Em vez disso, Nabucodonosor correu para os campos ao redor da cidade, arrancando as vestes reais como se fossem um peso insuportável. Seus servos, perplexos, o seguiram, mas nenhum ousou se aproximar. O rei estava irreconhecível. Os dias se transformaram em meses. Nabucodonosor vivia ao ar livre, exposto ao sol escaldante durante o dia e ao frio cortante da noite. Seus cabelos cresceram descontroladamente e suas unhas se alongaram, curvando-se como garras de uma ave de rapina. Daniel 4:33. Ele rastejava pelo chão, comendo grama como os bois, enquanto o orvalho do amanhecer escorria por seu corpo. Esse estado é muitas vezes associado a uma condição rara chamada boantropia, um distúrbio psicológico em que a pessoa acredita ser um animal, geralmente um boi ou vaca. Embora alguns estudiosos tentem explicar o ocorrido sob essa perspectiva, nada poderia capturar a magnitude sobrenatural do evento que transformou o maior monarca da Terra em um homem bestial. As pessoas sussurravam histórias sobre ele nos becos da Babilônia. Os conselheiros reais mantinham o governo em funcionamento, mas a ausência do rei criava uma sombra de incerteza sobre o império. Em uma noite silenciosa, à luz das estrelas, um camponês contou ter visto o antigo rei em meio aos animais, sua figura coberta de sujeira e lama, mas com um olhar que parecia carregado de algo profundo e indescritível. O que antes era orgulho inabalável, agora era uma alma errante, privada de sua sanidade. O grande Nabucodonosor, o rei que subjugara nações, agora vivia como uma fera entre as criaturas que um dia ele governara. E assim, o tempo passou, como uma lenta e incessante correnteza. No coração da Babilônia, onde rios cintilantes cortavam os campos férteis e torres majestosas tocavam os céus, um homem estava prestes a experimentar a maior queda de sua vida. Nabucodonosor, o rei mais poderoso de sua época, caminhava em meio aos jardins suspensos, símbolo de sua glória e ambição. Seus olhos percorriam o horizonte enquanto ele murmurava para si mesmo: "Eu sou o construtor deste império. Eu sou o senhor desta terra." Mas naquele instante, antes que pudesse pronunciar outra palavra de arrogância, uma voz celestial ecoou, inconfundível e irrevogável: "O teu reino foi tirado de ti. Serás expulso de entre os homens e viverás como um animal do campo." Daniel 4:31-32. Nabucodonosor estremeceu, mas não havia como escapar do destino decretado. Na mesma noite, enquanto as estrelas cintilavam sobre a vasta planície da Babilônia, algo estranho tomou conta do rei. Seus pensamentos, antes cheios de estratégias e domínio, tornaram-se confusos, selvagens. Ele sentiu um desejo incontrolável de fugir, de deixar para trás as paredes do palácio. Cambaleando como um bêbado, ele deixou o recinto real, atraído pelos campos abertos e pelo cheiro da terra úmida. Lá, ele caiu de joelhos, arrancando com as mãos os tufos de grama que cresciam entre as pedras. Comeu como se fosse seu banquete, sentindo a textura áspera e o sabor amargo das folhas em sua boca. Seus servos, atônitos, não ousaram interferir. Era como se o rei tivesse sido possuído por um espírito animalesco. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Nabucodonosor, agora irreconhecível, vivia exposto ao relento, sem abrigo contra o sol escaldante ou as chuvas torrenciais. Sua pele endureceu como couro, marcada pelo tempo e pelas intempéries. Seus cabelos cresceram, formando uma juba desgrenhada, e suas unhas se curvaram, afiadas como garras de um predador. Esse estado, que hoje chamamos de boantropia, uma condição mental em que a pessoa acredita ser um boi ou um animal do campo, parecia consumir completamente o homem que um dia governara um dos maiores impérios do mundo. Contudo, isso era mais do que uma doença. Era um decreto divino. Ao longo de 7 anos, Nabucodonosor caminhou entre os animais, bebendo água das poças e dormindo sobre a terra fria.
Os sons do vento nas palmeiras e o murmúrio dos riachos eram agora sua única companhia. Ele sentia o cheiro do capim fresco ao amanhecer e ouvia o canto dos pássaros como um lamento distante. O orgulho que uma vez inflamava seu coração parecia tão distante quanto o trono que ele perdera. Os habitantes da Babilônia sussurravam entre si, espalhando rumores sobre o rei perdido. Alguns diziam que ele fora amaldiçoado pelos deuses. Outros acreditavam que estava morto. Mas nos campos selvagens, Nabucodonosor vivia uma luta invisível entre a sanidade e o caos, entre o orgulho humano e a soberania divina. O céu parecia observá-lo em silêncio, como se aguardasse algo. Mas ao fim de 7 anos, uma mudança profunda ocorreu. Levantando os olhos ao céu, Nabucodonosor reconheceu, finalmente, a soberania de Deus. Seu coração, que havia sido endurecido pelo orgulho, se abriu para uma verdade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque tudo o que ele faz é justo, e os caminhos dele são justos. Daniel 4:37. Ali no silêncio do campo, o rei aprendeu a lição mais dolorosa e transformadora de sua vida. Deus exalta os humildes, mas humilha os orgulhosos. O império de Nabucodonosor se restaurou, mas ele sabia, agora, que sua verdadeira grandeza não vinha de seu poder, mas da graça do Deus soberano. E assim, os muros de Babilônia, que uma vez representaram seu orgulho, tornaram-se um símbolo de sua redenção. O rei que acreditava ser invencível, agora sabia que só a soberania de Deus é imbatível. Mas por que Deus fez isso? Por que transformar o rei de uma das civilizações mais poderosas da história em um ser irracional? A resposta está na lição que Deus queria ensinar. O orgulho de Nabucodonosor tinha cegado sua visão espiritual. Ele acreditava que sua autoridade vinha de sua própria força, de seu próprio controle. Mas Deus precisava que ele entendesse uma verdade universal. O poder pertence a Deus. O controle do destino das nações não está nas mãos do homem, mas no soberano Criador. Enquanto o rei vagava pelas planícies, perdido em sua transformação, Deus aguardava. A grandeza do rei foi desfeita, não para destruir, mas para ensinar-lhe humildade. Nabucodonosor precisava aprender que tudo o que ele havia conquistado, os palácios, os jardins e os exércitos, não eram seus por direito, mas sim pela permissão de Deus. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.